O Rio Preto Esporte Clube era o glorioso que desta terra era clube soberano. Mas em 1946, do alto da cidade, o América nasceu. E crescendo a cidade, o América cresceu. Começava aí uma das maiores rivalidades do interior paulista. Haviam alguns descontentes na diretoria do Rio Preto Esporte Clube, principalmente alguns atletas que não conseguiam jogar, e criou-se então, numa dissidência do Rio Preto, numa costela do clube, criou-se essa outra a ex-agremiação, porque agora praticamente extinta, não é? O Rio Preto era o time que carregava o nome da cidade, só que dessa dissidência de alguns dirigentes, principalmente o fundador do América, que ele era dirigente do Rio Preto, né? E ele depois foi fundar também a Ferroviária lá em Araraquara. E ele, então, quis fazer um time porque achava que as pretensões dos diretores do Rio Preto eram uma coisa muito caseira, muito pequena. Então ele queria que simplesmente fazer um time que a cidade levasse a cidade para fora, não ficasse essa coisa muito regional aqui. Por isso que o América nasceu. O América marcou o jogo com a Associação Atlética Ferroviária de Araraquara, não é nem a Ferroviária de hoje, hoje é a Associação Ferroviária de Esportes. E marcou esse jogo e seria realizado no campo do Palestra, que o América não tinha campo, não tinha onde jogar. Só que choveu muito naquela semana e o campo do Palestra, ali na Baixada do Palestra, ali, o campo ficou totalmente alagado sem condições de ter jogo de futebol. E aí o pessoal da diretoria do América pediu o estádio Vitor Brito Bastos emprestado para a diretoria do Rio Preto para realizar o jogo lá, contra a Ferroviária. E a diretoria do Rio Preto se negou, não quis emprestar o campo. Então, a partir desse momento, começa a rivalidade dos derby. Aí o América começa a querer enfrentar o Rio Preto, fazer os derby para mostrar que era mais time do que o Rio Preto. As equipes do interior marcavam amistosos entre elas. E era complicado marcar amistosos entre Rio Preto e América. E quando ia se marcar, quando começava a se negociar isso, a cidade já ficava empolvorosa. Os torcedores do Rio Preto já ficavam ansiosos, do América também. E quando o jogo acontecia, realmente parava a cidade. Se você perguntar hoje, seguramente para mim, qual é a maior lembrança da sua vida? Qual é a maior? Os Jogos do América no Mário Alves Mendonça. Não tem. Para mim não existe maior lembrança. Era um ritual, a gente acordava pensando no jogo, já acordava com o radinho na mão, a gente passava o dia, o domingo de jogo, então começava o domingo esportivo às 11 da manhã e ia até de noite. O mais importante de tudo nos derby é que nunca teve uma agressão, nunca teve uma briga e teve futebol. E a casa lotava, porque jogava no Mário Alves Mendonça, depois jogava na Divindade. Era a coisa mais gostosa que tinha jogar o derby. Às vezes você ia jogar contra um Corinthians e um São Paulo, mas quando eu jogava contra o derby era melhor. Se concentrava até mais ainda. Antes do jogo chegava o seu Teixeira no vestiário, nosso saudoso presidente, eterno presidente. Foi o segundo pai. Até falar dele a gente se emociona. Porque tem saudade, cara. O futebol dá uma saudade danada. E quando tu fala dos derby, a gente ganhava o derby. O primeiro a entrar no vestiário era o seu Birigui, seu Teixeira, já naquela festa toda. Então eu vivenciei sim, um estádio lotado, coisa linda. E foi muito bacana, foi um jogo parelho, o time do Rio Preto era muito bom, o time do América sempre foi um time muito bom, enquanto teve na primeira divisão. Então eu cheguei como treinador e eu joguei uma vez só. Esse América e Rio Preto, eu estava no América, acabei perdendo por 3-0, uma coisa assim, 3-0. Tivemos uma época em que participamos de um jogo com o Rio Preto, o jogo estava equilibrado 0-0. Aí o Rio Preto, o professor Roberto Chueire, que até eu trabalhei com ele no Rio Preto, pessoa saudoso também, que faz tempo, né? E ele retirou a equipe de campo, né? Então é uma história que ficou gravada ali pela rivalidade. Eu sei que aconteceu lá no jogo, ele tirou a equipe de campo e não terminou esse derby. Quando tem um derby,
o campo lota, fica cheio de gente. Então o que acontece? Tem que ter torcida, tem a vibração e com isso os jogadores ficam mais energizados. Então eu acho que teve bastante torcida naquele dia, o campo estava super lotado. Era o estádio Mário Alves Mendonça, que hoje não existe mais. Então aquele estádio era, quando lotava, era um tipo de um caldeirão mesmo. Um barulho ensurdecedor, era uma vibração muito grande. Então você ficava até emocionado de ver aquela torcida grande. E tivemos também depois como treinador, uma que marcou bastante, foi o jogo, me parece que em 2004, o América lá no Rio Pretão venceu por 1-0. E fazia 31 anos em que o América não vencia lá. E eu estava no comando, então eu fui jogador por um lado, para o outro, treinador, coordenador. Então a alegria que a gente tinha do derby é que a gente fazia, que nem eu, quando ganhava do América, a gente deixava meu pai mais contente, porque ele era torcedor do Rio Preto. Então a gente chegava em casa, aquela festa, o pessoal, hoje nós ganhamos do América, né? Assisti vários, né, derbys. Sempre muita rivalidade, essa é a história, sempre querendo ganhar do adversário, mas saudável, isso acho que é interessante. Né? Como riopretense, como é ganhar do América? É bom, é ótimo. É como o corintiano ganhar do Palmeiras, é ótimo. Mas era motivante, sabe? Para saber quem estava mais no estádio torcendo para que time, quem era a maior torcida. Então é todas essas histórias aí que empolgava, né? O estádio, que era aquela parte alta ali que você vê, não tinha aquela parte menor, que é onde tem o Shopping Buruna lá hoje. Aquilo não existia, era só a parte alta. Aquilo lotava, cara. Aquilo ficava lotado, era uma coisa linda de ver o Rio Preto jogar. Era muito legal esse período aí de América e Rio Preto, os derbys sempre casa cheia, entendeu? E os jogos, tanto do América como do Rio Preto, com outras equipes também, o torcedor ia muito, né? E de lembrar que aquela camisa branca, verde, era terrível a gente olhar de longe. Não gosto nem de lembrar. O Rio Preto hoje, eu não quero que aconteça derby agora, porque se acontecer derby, acho que a gente apanha feio hoje. Esses últimos 10 anos terríveis de derby. Eu vou frisar mais uma vez, aquele 5-1 que a gente tomou lá, que era para ser 8. Lá no Teixeirão era para ser 8. Ia ser a maior vergonha até hoje no nossa agremiação. Nossa história seria se apanhar de 8 do Rio Preto. Não iria pagar jamais aqueles tantas vitórias que a gente tem. O Rio Preto bailou, botou na roda o outro clube e fez 8 gols, dos quais 3 anulados, né? E, portanto, o resultado oficial é 8-1. Esse resultado foi o mais expressivo nesses anos todos da história de confrontos. Para mim foi uma satisfação imensa, né? Desde o telefonema do Oscar, do Godoy, que ele ligou para mim e falou: Maraia, você que vai fazer o derby América e Rio Preto. Então, a gente veio e fez uma preparação, é lógico, um pouco diferente, até pelo fato de ter aquela cobrança, por nós sermos da cidade, poderia ter uma cobrança maior, certo? Pelas pessoas saberem que nós somos da cidade. E a preparação foi um pouco acima do normal para outros jogos. Aquele dia o time do América estava irreconhecível, né? E o time do Rio Preto estava parecendo uma seleção brasileira do Tele Santana. Eu acho que a motivação ali valeu tudo, sabe? É um dia que nada deu certo para a equipe do América e estava dando tudo certo, né? A gente brincava dizendo que o Rio Preto era vitamina. B1, B2, B3, sempre foi isso. Mas sempre sadia. Nunca houve uma coisa de denegrir a imagem do outro. Isso nunca houve. Eu acho que não pode haver, porque são 2 co-irmãos da cidade. Não pode haver isso. Só recordações boas, mas que tinha uma gradinha a mais, tinha, né? Pô, tem ganhado do Rio Preto, Senão vai ficar o ano todo aí. Perdeu pro Rio Preto. Nossa, o sabor era mais gostoso mesmo. Era mais gostoso ganhar do Rio Preto que ganhasse do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo. Era muito bom. O cara que gosta do Rio Preto, velho, eu tenho um próprio cunhado que é fanático pelo Rio Preto. E ele fala na minha cara: eu quero que o América acaba, velho. É duro, eu como treinador do América, o cunhado falando isso aí. Por quê? É fanático. Então, isso aí acontece, né? Porque o cara que gosta e é torcedor do Rio Preto,
Rio Pretense mesmo, né? Alviverde. E o América é o vermelhinho, o rubro. Então a rivalidade é muito grande, né? E é que dentro da cidade tem a rivalidade de querer um ser melhor que o outro. Então isso tem mesmo e não vai acabar, acho que nunca. Meu pai, ele não entrava no campo do América. O Rio Preto ia jogar no América, ele não ia. Ele não gostava nem de passar em frente ao campo. Para você ver que era uma rivalidade, mas não de briga, de brigar. Ele não gostava do América, porque ele era riopretense. Durante um jogo, durante um derby entre Rio Preto e América, no estádio Vitor Brito Bastos, em Rio Preto, só como curiosidade, teve um torcedor do Rio Preto, acho, foi picado por um escorpião. Aí o pessoal do Rio Preto ficou acusando de que tinha torcedor do América que tinha soltado o escorpião ali na arquibancada para picar torcedor do Rio Preto. É lógico que não tinha nada disso, né? E digo uma coisa, não importa se está na quarta, na terceira, na segunda. Jogou contra o Rio Preto, a gente quer ganhar. Tem que ganhar do Rio Preto. Se ganhou do Rio Preto, tá ganho o ano. É isso aí. Então tem pessoas que são radicais, né? Torcendo para cada equipe. Então eu vejo que é um divisor de água. Como a água com óleo, né? Se dividem. Dificilmente muda. É que nem religião. Isso aí, o futebol é que nem uma religião. Talvez matematicamente você chegue num número, mas eu não tenho isso. Eu acho o Rio Preto melhor. O Rio Preto leva o nome do Rio Preto. É o baluarte, né? É o clube que eu comecei a jogar futebol. É o clube do meu coração. América é minha segunda casa. Última faísca, isso aqui é tudo pra mim, cara. América é América. Eu vou morrer americano pro resto da minha vida, cara. Eu costumo dizer, né, que o meu time é só o América. Então, aqui está meu amor, minha paixão, carrego 24 horas por dia. Não torço para outro time a não ser o América. Isso com certeza, né? Isso aí não tem como mudar, né? Isso aí existe uma briga muito grande, né? Quem nasceu rio-pretense vai ser rio-pretense e quem nasceu americano não muda de jeito nenhum. Eu não tenho dúvida disso aí. E quem é rio-pretense é rio-pretense e quem é americano é americano. A rivalidade não vai morrer nunca. Louco, a América é infinitas vezes maior que o Rio Preto. Hoje o Rio Preto está por cima, mas a história do América é muito maior. A América chegou muito mais longe. E eu vou encerrar dizendo, quem nasce em Rio Preto é rio-pretense, já nasce rio-pretense. O resto é desvio de conduta.